Bom, os senhores devem se lembrar que na aula passada nós falamos sobre os critérios determinadores da competência, né, nos juizados especiais como um todo. Seja o critério econômico, as pequenas causas, seja o critério da complexidade, a menor complexidade cível, são as causas cíveis de menor complexidade. Analisamos, portanto, o artigo 3º da Lei 9.099 de 95. Esse artigo 3º tem 4 incisos. O primeiro fala das causas de até 40 salários mínimos. O segundo faz menção às causas elencadas no artigo 275 do CPC de 73, causas cíveis de menor complexidade. O inciso 3º faz menção às ações de despejo para uso próprio. E o inciso 4º, as ações possessórias de bens imóveis que não ultrapassem ao limite do inciso 1º de 40 salários mínimos. Vimos que uma confusão do legislador entre esses critérios acaba por restringir na prática a competência constitucional do artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, as causas cíveis de menor complexidade, porque o legislador, no parágrafo 3º do artigo 3º e também no artigo 39, colocou ali uma restrição quanto ao valor, a renúncia ao que ultrapassar o limite de 40 salários mínimos. Não deveria ser assim, mas é assim que é, já falamos também sobre isso. Na aula passada também falamos que no Juizado Especial Federal e no Juizado Especial da Fazenda Pública, o único critério é o critério econômico. Lá aumenta-se de 40 salários mínimos para 60 salários mínimos e não há as causas cíveis de menor complexidade no Juizado Federal e no da Fazenda Pública. Então essa é uma distinção importante. O que eu quero ver com os senhores na aula de hoje, dentre algumas coisas que eu vou... Júlia, tá tudo bem. Agora que eu vi sua pergunta ali. Tudo bem com a minha esposa, tá melhorando de pouquinho em pouquinho. O que eu quero começar vendo com os senhores na aula de hoje é o seguinte. Lá atrás, eu havia mencionado com os senhores que dentre os procedimentos especiais como um todo, alguns são obrigatórios, outros são facultativos. Qual é a ordem de ideias do ponto de vista teórico para que um procedimento seja obrigatório e quando que ele é facultativo? O procedimento especial será obrigatório quando houver uma peculiaridade no direito material que faça com que o procedimento comum seja inviável. Então, de modo que não haja opção para o demandante, ou procedimento especial ou procedimento comum. Quando o procedimento comum não presta, é imprestável, é inviável para o exercício da jurisdição, na verdade, o autor, o demandante, só tem uma escolha viável, que é a utilização do procedimento especial. Procedimento especial que teria sido criado para aquela hipótese específica. Ok? Pois bem. O procedimento, ao contrário, será facultativo. O procedimento especial será facultativo, de modo que o autor vai ter escolha entre o procedimento especial e, eventualmente, o procedimento comum, quando o procedimento comum for viável, for prestável, se prestar para o exercício da jurisdição. De modo que o procedimento especial, nessa hipótese, não foi criado por uma peculiaridade do direito material, mas foi criado para trazer mais uma hipótese, para ampliar o acesso à justiça. Falamos sobre isso também nas aulas passadas. Os juizados especiais cíveis previstos pela Lei 9.099 de 95, eles são facultativos. Você pode propor uma demanda de até
40 salários mínimos, então uma demanda indenizatória, uma ação de cobrança de 10 mil reais. 10 mil reais está dentro de 40 salários mínimos. Você pode propor no juizado especial civil? Pode. A princípio pode. Nós vimos que está lá no artigo 3º, inciso 1º da Lei 9.099 de 95. Nesse meu exemplo, pode propor. Se for uma das hipóteses qualquer que está lá no artigo 275, inciso 2º do CPC de 73, você pode também. Aqui eu utilizei só um exemplo, para demonstrar a facultatividade. Bom dia, Andressa. Então, aquela ação de 10 mil reais você pode propor no juizado? Pode. Poderia propor uma vara civil, utilizando-se do procedimento comum do CPC? Poderia também. Então você pode escolher entre uma ou outra. As duas vias, os dois procedimentos são facultativos. Compete ao demandante escolher entre um ou outro. Ok? Agora, no juizado especial federal e no juizado especial da Fazenda Pública, pelo que eu falei para os senhores até agora, que é a teoria geral dos procedimentos especiais, era para ser assim. Era para funcionar desse jeito. Porque o procedimento comum não é imprestável. O procedimento comum do CPC é apto para receber as demandas de até 60 salários mínimos. Acontece que, na lei de regência de cada um desses juizados, artigo 3º, parágrafo 3º da Lei do GEF. Lei do GEF, Lei 10.259, prevê: no foro onde estiver instalada vara do juizado especial federal, a sua competência é absoluta. No mesmo sentido, o artigo 2º, parágrafo 4º, artigo 2º, parágrafo 4º da Lei do GEFP, Lei do GEFP, Lei 12.153 de 2009, mesma redação. No foro onde estiver instalado o juizado especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Então, no GEF e no GEFP, não há facultatividade, mas há uma obrigatoriedade. Porque a lei determinou. A lei prevê a competência absoluta desses juízos, dessas unidades judiciárias. Ok? Então não é por uma questão teórica. Não é porque o procedimento comum é imprestável, como acontece na maioria dos casos. Nós temos aqui um caso excepcional. O juizado especial federal e o juizado especial da Fazenda Pública, quando instaurados e no âmbito de sua competência, quando eu digo âmbito de sua competência, eu estou querendo dizer o quê? Causas de até 60 salários mínimos. Não há opção ao demandante em propor ou numa vara da Fazenda Pública ou no juizado especial da Fazenda Pública, ou numa vara federal ou no juizado especial federal. Não há essa escolha. Então, causas de até 60 salários mínimos numa localidade onde tenha instaurado essas unidades judiciárias, você deve propor perante ela a demanda, porque a lei assim determinou. Aqui é legalidade estrita, obediência à lei. Ok? Então aí no Rio de Janeiro, onde os senhores estão, tem juizado especial federal instaurado, tem juizado especial da Fazenda Pública instaurado. Você não tem opção. Aqui em Friburgo, de onde eu falo, tem juizado especial federal instaurado.
Eu não posso escolher entre GF e vara federal. Tem que ser no GF. Em compensação, aqui não tem juizado especial da Fazenda Pública. Se não tem juizado especial da Fazenda Pública e eu quero ir a juízo em face de um ente público, eu vou propor demanda onde? Na vara civil. Porque aqui não tem juizado especial da Fazenda Pública instaurado. De todo modo, eu não tenho escolha. Eu não tenho dois órgãos para entrar. Ou vara civil ou o juizado especial da Fazenda Pública. Não tem, então sobra só a vara civil. Quando vier a ser instaurado por aqui o juizado especial da Fazenda Pública, nós não vamos ter escolha em propor ou um ou outro. Vai ser no GEFP. Então, nas causas de até 60 salários mínimos, nas localidades onde tenha GEF e GEFP instaurado, por força da lei, artigo 3º da lei do GEF, artigo 2º, parágrafo 4º da lei do GEFP, você deve propor a demanda nessas unidades judiciárias, nesses juízos. No Juizado Especial Federal, no Juizado Especial da Fazenda Pública. Não era para ser assim em tese. Mas por que que é assim? Porque a lei determinou. Legalidade. Ok? Beleza? Lá atrás eu falei para vocês, a lei não diz quando que é obrigatório, quando não é, em regra. Aqui nesse caso ela disse. Tá? Ok?